Dias. Muita gente tem falado também sobre os gastos do governo Lula nesse primeiro ano e a gente trouxe aqui os dados concretos, tá? Os gastos do cartão corporativo do governo federal vão cair aproximadamente 149 milhões de reais durante o ano de 2023, se a gente fizer a comparação com 2022. Esses são dados do Portal da Transparência, obtidos a pedido do site Congresso em Foco. Em 2022, durante a gestão de Jair Bolsonaro, o governo gastou quase 423 milhões do cartão corporativo e a menos de uma semana para o fim de 2023, as despesas estão em 274 milhões, uma economia de 149 milhões de reais em relação aos 12 meses do ano passado. Muita gente tem criticado, né, os gastos, sobretudo as viagens, né, do presidente Lula para o exterior. Nesse ano, o próprio presidente disse que foi necessário viajar mais para recuperar a imagem do Brasil junto a líderes estrangeiros, junto à comunidade internacional. E mesmo com essas viagens, e alguns pontuando que gastos foram abusivos, com hospedagens e tudo mais, ô Josias, ainda assim é 150 milhões de reais a menos do que gastou Bolsonaro em 2022. Essa questão dos cartões corporativos, ela não deveria ser estigmatizada, não é? Mas, infelizmente, o mau uso da ferramenta leva a essa eterna discussão sobre algo que deveria ser natural, né? O cartão corporativo serve, e a gente precisa sempre realçar isso, porque as viagens do presidente elas são organizadas com antecedência. Então, a fatura do hotel, as- a fatura do transporte do presidente, aluguel de carros e tal, tudo isso é pago fora do cartão corporativo. Notas emitidas, faturas emitidas pelos fornecedores, hotéis, empresas que locam os automóveis, contra o governo brasileiro. O cartão corporativo serve para despesas emergenciais do presidente. Então, o presidente está numa viagem, precisa fazer uma despesa que não estava prevista, um eventual jantar ou uma compra de última hora, ele aí utiliza o cartão corporativo. Então, não são negligenciáveis as despesas atribuídas ao Lula neste primeiro ano, mas, na comparação com o Bolsonaro, ainda é menor. O Bolsonaro, sabemos todos hoje, usou indevidamente o cartão, ele inclusive pagou despesas de campanha eleitoral com cartão corporativo. Há investigações ainda em curso para elucidar a suspeita de que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid tenha realizado despesas pessoais da primeira-dama sem nenhuma vinculação com o governo federal com o cartão corporativo do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não, que pagou com as contas dele, que o Mauro Cid apenas sacava da conta do presidente e pagava em dinheiro vivo as despesas da primeira-dama. Prometeu divulgar extratos para comprovar isso. Nunca divulgou. A Michele, por sua vez, disse que tinha todas as notas, gravou um videozinho do lado de umas caixas, dizendo as notas estão aqui, prometeu exibi-las, também não exibiu. Então é preciso que a investigação se conclua para que o contribuinte brasileiro saiba se foi afanado, se não foi, e quanto houve de desvio. Agora, também o Lula, para encerrar, Diego, à luz de tudo isso que aconteceu, ele faria um bem a si mesmo, faria um bem ao contribuinte, se ele tornasse esses gastos agora menos expressivos do que a comparação com o Bolsonaro, ele faria um bem a si mesmo e ao país se tornasse esses gastos mais transparentes. O Palácio do Planalto sempre alega que questões de segurança impedem a transparência desses gastos. Isso é uma grande lorota, porque não é preciso divulgar questões que afetem a segurança, mas você pode dizer, olha, gastou-se tanto com hospedagem, tanto com alimentação, gastou-se tanto com a compra de bens e alimentos para o Palácio do Planalto, para o Palácio da Alvorada. Então, não faz, isso não afeta a segurança de ninguém. Se você divide os gastos por blocos ali de despesas e divulga os dados. Não precisa dizer onde comprou, como comprou, mas pode divulgar os dados. Isso não foi feito ainda.
seria bom que fosse feito, Diego. Eu quero te ouvir também nesse sentido, né, sobre a transparência dos gastos e também o direcionamento dos gastos, né, porque não são apenas os valores, mas a finalidade, né, para que esses valores foram usados. Diego, a gente tem uma coisa interessante. Quando saiu o, quando caiu o sigilo do cartão corporativo ao final do governo Bolsonaro, início do governo Lula, a gente teve várias surpresas. Porque é o seguinte, concordo plenamente com o Josias, você não pode criminalizar o uso do cartão corporativo, porque é uma ferramenta que pessoas jurídicas usam exatamente para evitar que as pessoas, sabe aquela coisa de você vai, gasta do bolso, reembolsa, porque aí isso aí também é muito complicado, dependendo do controle do mau controle que se faça disso, também pode surgir sacanagens aí no meio, né? Então, o cartão corporativo é uma forma de agilizar a administração privada e a administração pública, e quando operado conforme as regras e conforme a lei com transparência, né, não tem problema nenhum. O problema, mas a questão, tem duas questões, que é a questão do quanto se gasta, que é o que a gente está vendo pelos números do Congresso em Foco, mas também como se gasta. Ou seja, gasta-se fazendo o quê? Que reclama-se, o Lula viaja para o exterior, mas o Lula não está viajando para o exterior, ele está indo fazer reunião, participar de reunião, inclusive tentar resolver um pouco, melhorar um pouco a imagem do Brasil, que foi colocada no lixo durante a gestão Jair Bolsonaro, que o Brasil passou a ser visto como um páreo ambiental e sanitário. Então, o Lula teve um trabalho, né? Até porque isso influencia no nosso comércio. Então, você vai gastar dinheiro, você não tem o que fazer. Agora, quando caiu o sigilo no início do ano, né? O pessoal foi verificar e teve informações que eram bizarras, né? Por exemplo, tem um gasto, né, no cartão corporativo, numa somatória de gastos no valor de 4,7 milhões de reais do Bolsonaro, né? Que ele fez em dias em que ele estava sem agenda de trabalho, curtindo férias, curtindo feriados, principalmente prolongados, no Guarujá ou no litoral de Santa Catarina, ou assistindo jogos de futebol, ou participando de motociata. Ou seja, nesse dia, né, nesses dias em que ele estava de férias, feriadão, lembra? Eu ia para o Guarujá, andava de jet ski no na costa de Santa Catarina, foi até criticado, enquanto estava dando jet ski, o pessoal no sul da Bahia estava sob lama, né, naquela chuvarada. Mas motociata, que na prática, o que era motociata? Motociata era um ato eleitoral ilegal, né, antecipado, né, realizado por ele em vários lugares, um jogo de futebol que também tinha uma característica eleitoreira nesse processo. Somando tudo isso, só nesses itens dava 4,7 milhões de reais de gastos dele quando estava de folga ou estava realizando campanha eleitoral, que não tem nada a ver com o trabalho de presidência da República. Né? E é claro que depois o pessoal foi se escarafunchar mais, e aí puxou gastos do cartão corporativo, como a gente comentou, com relação a gastos eleitorais, lanches, uma quantidade absurda de lanche que não fazia sentido, que aí a investigação está tentando entender se foi pago o lanche mesmo, se foi desvio de dinheiro, para além, é claro, do que a gente já falou, que é a própria utilização do cartão para gastos de cabeleireiro, pet shop, pagar a amiga da primeira-dama, todas essas coisas que também não condiz com aquilo que é esperado para o gasto. Afinal de contas, Bolsonaro tem um salário como presidente da República e ele não tem gasto nenhum de alimentação nenhum, então ele pode usar o salário dele para isso, é o que tudo indica, não fez. Então, esse é o ponto, né? A questão não é simplesmente gastar muito ou gastar pouco, a questão é se esse gasto ele está dentro da lei ou ele é roubo. É isso aí, pessoal.